Olá, quarto ano. Hoje estamos aqui para a nossa primeira aula de História do ano, certo? Vocês vão precisar do caderno. Nós vamos fazer uma revisão sobre os pontos mais importantes, né, a respeito da história, certo? Os pontos mais marcantes da história do nosso país. E a gente fala assim a história do Brasil até o quinto ano. Tudo que vocês estudam sobre história é referente à história do Brasil. Quando vocês chegarem no sexto ano em diante, então vocês vão estudar a história geral. Vocês vão ver outros aspectos da história que não fazem parte apenas do nosso país, mas vocês vão ver outras histórias também, tá certo? E a história do nosso país, ela é marcada, infelizmente, por escravidão, né? Ela é marcada por riquezas também. Se de um lado muitas pessoas eram escravizadas, do outro lado muitas pessoas ganhavam com isso. A gente sabe que não era, né, a forma correta dessas pessoas poderem sobreviver. Mas muitas pessoas se lucravam disso, certo? E com isso, né, nós tiveram alguns produtos também que foram considerados riquezas do nosso país, ajudaram o nosso país a se desenvolverem, certo? Mas apesar de tudo isso, né, sempre existe o lado, né, sempre existe o lado negativo, infelizmente, disso tudo, certo? E a história do nosso país, ela é dividida em três partes: Brasil colônia ou a era colonial, Brasil império ou período imperial e Brasil república ou período republicano. Inclusive, o republicano é o período em que nós estamos até os dias atuais, certo? E hoje em dia o Brasil, ele tem as suas próprias leis, mas a gente vai ver que por muito tempo, a gente já falou sobre isso, por muito tempo o Brasil, ele era considerado, né, colônia de Portugal. Inclusive, né, esse período durou de 1500 até 1822. Quando a gente diz que o Brasil foi colônia de Portugal, então quem dominava o nosso país era Portugal. Inclusive, aqui no Brasil, né, nós falamos português, é a nossa língua oficial, porque fomos colonizados por portugueses. Algumas pessoas também dizem europeus, né, já que Portugal fica na Europa também. Então, inclusive, a questão do catolicismo, por muito tempo, a religião oficial do nosso país era a religião católica, então eram proibidas outras religiões. Então, a religião católica também veio dos portugueses, né? Também eles trouxeram isso para cá. Os jesuítas, que eram os religiosos, eram os padres, né, portugueses, então eles chegaram no nosso país, obrigaram os índios a se converterem para a religião católica, né, porque os índios, eles não tinham religião, eles acreditavam em seres da natureza, mas eles foram obrigados a se converter para o catolicismo, certo? E, inclusive, os portugueses tiraram muito da cultura dos índios, né? E os índios, eles falavam tupi. Eles foram obrigados, né, a aprender a língua portuguesa. Tiveram dificuldade, claro, a gente sabe que
Nós, por exemplo, somos acostumados a falar português. Se a gente precisa falar um outro idioma, a gente vai sentir um pouco de dificuldade, né? Porque a gente já está acostumado com essa linguagem, certo? E aqui nós estamos vendo, né, os índios, eles receberam esse nome, né? Por quê? No caso, os índios eram os nativos que existiam aqui e eles receberam esse nome porque quando teve a época da navegação, os navegadores eles achavam que aqui o Brasil, que eles tinham chegado às Índias, até as Índias. Então, chamaram os nossos nativos de índios. E aqui a gente está vendo aqui, ó, tem os índios e tem aqui algumas caravelas, ó, vindo. Então, foi assim que os portugueses chegaram aqui. Já que aqui no Brasil não tinha questão de avião, não tinha um desenvolvimento ainda. Então, eles vieram pelo mar, desembarcaram aqui no nosso país. E existia, se a gente for observar aqui, ó, os índios, eles tinham, né, esse costume de construírem suas casas com produtos da natureza, né? Tinham aqui algumas árvores, né? Muito disso aí foi devastado. Não apenas a cultura dos indígenas, mas muitas árvores também. Por quê? Os índios, eles não tinham esse conhecimento de que eles podiam ganhar muito se eles pegassem o pau-brasil e fossem comercializar, né, na Europa. Então, olha aí, ó, as imagens, tá certo? Essas caravelas, né, que eram as embarcações portuguesas, né, que chegaram até aqui. E o Brasil, ele ficou muito fácil de ser achado, porque a gente sabe, boa parte do nosso país é banhada pelo litoral. Então, isso facilitou bastante as navegações, né? Os navegadores saíram por aí, chegaram aqui, eles viram os primeiros sinais de terra, né? Eles viram folhas nas águas, né? Viram aves também. Então, eles perceberam através disso a riqueza que o nosso Brasil poderia ser para eles. E eles não estavam errados. O Brasil realmente, até hoje, tem muita riqueza. O problema do nosso país é apenas a questão da administração. Infelizmente, sempre foi mal administrado, né? A corrupção, são esses problemas que até hoje, se a gente for analisar na história, até desde a época dos portugueses, que o nosso país tem essa questão da corrupção, certo? Essa imagem, ó, da primeira missa no Brasil, e vocês podem ver, os índios, eles estavam com as suas roupas normais, aí, com as pinturas pelo corpo. Aí você diz assim, mas hoje em dia a gente não pode entrar na igreja desse jeito. Mas acontece que os índios, alguns deles andavam nus ou botavam uma folhinha, botavam penas para poder cobrir. Mas isso daí não era por questão assim de, os índios eles gostavam de dizer assim. Não, isso era a forma que eles tinham na natureza. Eles faziam isso sem maldade, certo? Aí os portugueses chegaram aqui, começaram a falar, né, que era errado viver assim tudinho. Então, por isso que hoje em dia nós usamos roupas, né? Inclusive, Pero Vaz de Caminha, que foi o escrivão da esquadra, quando a gente diz o escrivão é o quê? Aquela pessoa quem escreve, quem relata. Então, ele enviou uma carta para Portugal, relatando como os índios viviam. E ele até disse nas cartas, né, que eles andavam nus, não cobriam suas vergonhas. Um dos trechos da carta tem dizendo isso. Mas eles não se sentiam envergonhados porque eles não sabiam. Para eles isso aí era uma coisa muito natural. Hoje em dia que nós temos a cultura, né, de usarmos roupas, né, isso foi trazido pelos portugueses também. A mesma outra coisa muito interessante, né?
Hoje em dia, quando nós vamos comer, nós usamos os talheres. Os índios não usavam. Foram coisas trazidas também pelos portugueses. Outro período da história começou com a independência do Brasil, que foi o Brasil Império, ou período imperial. O problema do Império está no seguinte, o Império, o poder, ele fica restrito a uma família, que é o que a gente chama da família real. É aquela família que tem poder, aquela família que tem o domínio sobre o país. E hoje em dia ainda tem país que vive dessa maneira. Por exemplo, a Inglaterra. Acho que vocês provavelmente já devem ter visto na televisão ou na internet, a foto da Rainha Elizabeth. Então, a família da Rainha Elizabeth é a família real. Então, o poder fica nas mãos dessa família. Então, quando as pessoas que estão à frente do poder vão morrendo, seus descendentes vão assumindo. E num sistema de império ou numa monarquia, como também é conhecido esse sistema, quem governa é um imperador ou um rei. Aqui no Brasil, nós tivemos 2 imperadores, Nós vamos ver as imagens, as fotos dele daqui a pouco, certo? Então, tem aí essa coroa, quando a gente fala essa coroa, inclusive, tem até uma expressão que vem muito nos livros de história, a coroa portuguesa. Então, era o que? Eram essas pessoas que eram destacadas, essas pessoas importantes de Portugal. Olha aqui a cena da independência, Dom Pedro I foi o primeiro imperador do nosso país. Ele foi aclamado imperador depois desse acontecimento, quando ele proclamou a independência do nosso país. Então, o que foi que aconteceu? Ele chegou às margens do rio, ou do riacho, como alguns livros trazem, riacho é o diminutivo de rio. Chegou às margens desse rio e gritou a célebre frase: independência ou morte. Mas o que é que isso quer dizer? Independência ou morte é o quê? Ou o Brasil se tornava livre de uma vez de Portugal, ou então ficaria definitivamente nas mãos de Portugal. Então deu uma certa melhorada, porque o nosso país, ele deu uma certa melhorada. Mas a gente vai ver que durante o Império ainda tiveram algumas insatisfações, tiveram alguns confrontos também, certo? Olha aí, ó. Dom Pedro I foi o primeiro imperador, Ele foi aclamado assim, foi coroado assim, porque proclamou a independência. Só que teve um problema. Como a gente já tinha falado, no sistema do império, o poder vai passando de pai para filho, o poder é hereditário, o poder fica restrito àquela família. Então, o que foi que aconteceu? Dom Pedro I precisou voltar para Portugal, mas o filho dele, Pedro de Alcântara, só tinha 5 anos. Então, como é que uma pessoa com 5 anos de idade pode assumir um país? Impossível. A gente com 5 anos, a gente está aprendendo muita coisa ainda. A gente sabe que a gente aprende até o último dia da nossa vida. Mas uma criança com 5 anos, como é que ela vai administrar um país? Então, o que foi que aconteceu? Teve um período em nosso país que foi chamado do período regencial, que houve os regentes. Por quê? Já que Pedro de Alcântara era muito jovem, ele não podia assumir o cargo. Então, esse período regencial foi um tipo de um governo provisório até Pedro de Alcântara completar a maioridade e poder assumir o poder. Certo? Olha aqui, ó, Pedro de Alcântara, No caso, Dom Pedro II, Porque aqui, ó, o pai era jovem,
Ele, Dom Pedro II governou por muito tempo. Então, ele, quando terminou o mandato do governo, né, ele já estava. Aí a gente pergunta assim: se hoje em dia nós não temos imperadores aqui no Brasil, como foi essa mudança? Né? No Império existia alguns poderes. Por exemplo, hoje em dia nós temos os nossos três poderes são o legislativo, o executivo e o judiciário. Na época do imperador, além desses poderes, ainda tinha o poder moderador, né, que era o imperador quem ditava as regras. Então, muitas pessoas ficavam insatisfeitas, porque tudo que acontecia em nosso país, quem tinha que ditar era o imperador. Então, muitas pessoas se sentiam incomodadas, se sentiam insatisfeitas com isso. E o que foi que aconteceu? Algumas pessoas se reuniram para poder tentar colocar um sistema republicano, fazer com que o nosso país fosse uma república. E deu certo. Mas não foi uma coisa tão fácil, não. Certo? A proclamação da República em nosso país aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Certo? Nós deixamos de ser império e passamos a ser uma república. Na república, quem governa é o presidente. O presidente, ele é escolhido por meio de votos, né? Então, é por isso que tem as eleições. Não apenas o presidente, mas outros cargos políticos também são escolhidos por meio do voto. A gente está falando mais a questão do presidente, porque nós estamos falando da proclamação da República, certo? E quem proclamou a República em nosso país foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele proclamou a República e, já que ele proclamou, ele ficou como o primeiro presidente do nosso país, certo? Ele tinha o vice-presidente também tinha o nome de Marechal, só que era Marechal Floriano Peixoto. Ele era o vice-presidente do Marechal Deodoro da Fonseca. E depois que Marechal Deodoro da Fonseca se afastou, ele assumiu. Então, ele ficou sendo o segundo presidente do nosso país, Marechal Floriano Peixoto. Certo? Então, ó, olha aí a imagem do Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal é um cargo militar, né? Então, por isso que ele está com essa roupa. O Marechal Floriano Peixoto, certo? E nós vamos ver que ao longo dessa história do nosso país, nós até hoje temos muitas riquezas, mas o problema, o que nós estamos passando agora, não está tão diferente do que a gente passou há um certo tempo, não, certo? Nós tivemos muitas riquezas. A primeira riqueza explorada em nosso país foi o pau-brasil, certo? A gente está vendo aí o mapinha aí mostrando essa exploração, como acontecia. Né? Os índios, eles não tinham conhecimento referente ao valor do pau-brasil. Então, claro, os portugueses chegaram, viram que era uma madeira boa, que tinha uma tinta que servia para tingir tecidos. Então, começou daí a exploração. Né? E que, inclusive, fez com que essa árvore entrasse em extinção. E fez também com que a Mata Atlântica, que nós já falamos isso nas aulas de geografia, creio que nas ciências também, fez com que a Mata Atlântica ela fosse muito devastada. Então, imaginem, né? A
cana-de-açúcar foi outro produto também muito explorado. A cana-de-açúcar não era uma planta daqui do nosso país. Ela foi trazida para cá por Martim Afonso de Souza. Ele trouxe essas mudas de cana-de-açúcar. Nosso país tinha um solo e um clima bom. Então, essa cana-de-açúcar, né, deu resultado, deu produtividade. E o que foi que aconteceu com isso tudo? Teve o açúcar, ele era um produto valioso, era considerado um artigo de luxo, um produto de luxo. Então, tanto é que, inclusive, o açúcar, ele também foi chamado de doce inferno, por conta de que existia essa cana-de-açúcar, mas, por outro lado, existia a escravidão também, certo? Então, vocês imaginem, né? Esse açúcar, ele era produzido, era vendido para a Europa, né, para outros países. Então, ganharam muito dinheiro com isso. Mas você pensa que esse dinheiro beneficiou o nosso país? Infelizmente não. Assim como os portugueses lucraram com o pau-brasil, o açúcar, ele também não foi, né, apesar de ser da cana-de-açúcar ter sido plantada nas nossas terras, nós também não lucramos disso. Então é aí que a gente vê que a corrupção já vem de muito tempo. O ouro, os escravos iam procurar o ouro, eles vendiam ouro, mas não era para eles o dinheiro, tá, gente? Eles vendiam ouro para os seus senhores, né? Que esses escravos, que eram vendedores ambulantes do ouro, eles eram chamados de negros de ganho. Eles vendiam esse ouro e todo esse dinheiro ia para Portugal. E nessa época aí, qualquer pessoa que tivesse ouro tinha que pagar imposto a Portugal. Então vocês vejam que absurdo. Um produto brasileiro, mas que tinha que ser pago impostos para outros países. Então vejam o tamanho do absurdo, né? Então era assim, ó, os escravos, eles iam para as encostas dos rios, ficavam muito tempo com as pernas dentro da água, né? Ficavam aí procurando e não se lucravam de nada disso, né? Não tinham direito a nada disso. Outro produto que foi muito importante para a nossa economia, foi um dos últimos assuntos que a gente estudou no livro de história, o café. O café gerou tanto dinheiro que os donos dos cafezais, né, os donos das fazendas do café, eram chamados de barões do café. E o ouro ficou sendo chamado, ficou sendo chamado de ouro negro, né, por causa do valor que esse café tinha. E o dinheiro do café ajudou a desenvolver muitas coisas em nosso país. Inclusive, nós vimos, né, a Estação da Luz, mercado municipal, alguns pontos que tem hoje em São Paulo, né? Só que chegou um tempo que produziram café demais e muitos lotes de café tiveram que ser queimados, porque o café ele foi perdendo o valor comercial. E outra coisa interessante também, o café, ele foi trazido da África por Francisco de Melo Palheta. Ele também não era um produto daqui, mas foi trazido para cá, então deu certo o plantio. Queriam plantar na capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro, mas São Paulo se desenvolveu, então se destacou nessa questão da plantação de café. Por isso que São Paulo até hoje é o estado, né, mais desenvolvido financeiramente do nosso país. Então a nossa história também foi marcada, né, na escravidão.
Os escravos vinham para cá, não vinham de forma voluntária, não vinham porque queriam, eles eram forçados a vir para cá. E quando se negavam a trabalhar, o que acontecia? Apanhavam. Tinha alguns que fugiam, alguns escravos até se matavam para poder tentar se livrar dessa vida. Né? Então eles tinham essa vida difícil, eles trabalhavam muito, não tinham descanso, não tinham folga semanal, não recebiam salário, nem condições para se alimentarem eles tinham da forma que deveria ser. Né? A senzala eram esses barracões aí, esses locais escuros, onde eles moravam, né, na hora em que eles não estivessem trabalhando, que era um curto tempo do dia, eles ficavam. Então eles construíam assim, ó, com o que eles achavam mesmo, eram locais bem simples, só para que eles se acomodassem, eles construíam para isso. A casa grande, que era a casa dos senhores do engenho, né, era a casa que eles trabalhavam, as mulheres algumas trabalhavam dentro da casa, elas cozinhavam, cuidavam das crianças, né? E no caso aí a gente está vendo, né, uma casa bem desenvolvida, então se você for comparar, ó, né? E aí era a casa de quem tinha, né? A casa dos ricos. Os engenhos, né, que eram os locais em que os escravos trabalhavam, né, nos locais, né? Então tinha aí a moinga, tinha aqui, ó. Então vejam só, eles trabalhavam num local assim, não se lucravam de nada e ainda apanhavam se quisessem, se negassem a trabalhar. Então vejam só como era o sistema escravo. Aí aqui a gente tem uma visão geral aí, ó. A senzala, que era onde os escravos ficavam. A moenda, as roças, né, que eles também trabalhavam aqui. A casa grande, que era a casa do senhor de engenho. O canavial, né, que é onde tinha as plantações de cana. Certo? Então eles eram tratados assim mesmo, né, como objetos, como pessoas sem valor. Olha só a situação. E ainda tinha o capitão do mato, que quando um deles fugia, o capitão do mato ia buscar esse escravo que fugia. Então vejam só. Teve a Lei Áurea libertou os escravos. Né? Então, antes dessa Lei Áurea, teve outras leis, teve a Lei Eusébio de Queiroz, que era a lei que proibia o tráfico de escravos, a lei do ventre livre, que libertava os filhos dos escravos que fossem nascidos a partir da criação dessa lei. O problema todinho é que eles mesmo assim ainda ficavam sob tutela do senhor de engenho. Né? Teve a lei dos sexagenários, que libertava os escravos idosos, e por final teve a Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Certo? Então vocês vão pegar o caderno de vocês, tá? Primeiro quesito. Qual produto era chamado de letra A, ouro negro, letra B, doce inferno? Segundo, cite os períodos da história do nosso país. Nós vimos que a nossa história ela é dividida em 3 partes. Né? Aquela parte em que Portugal dominava tudo, aquela parte em que não era presidente quem governava, e que nós tivemos 2 pessoas que governaram, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e a forma que nós somos atualmente, né? Que nós somos governados por presidente. Terceiro, como se chamava o primeiro presidente do Brasil
segundo presidente do Brasil. Lembrando, o primeiro presidente, ele proclamou a República em nosso país. O segundo presidente, né, ele foi vice do primeiro, depois ele assumiu o governo definitivo. Quarto, cite os produtos que foram riquezas de nosso país. Aqueles produtos que foram bem explorados. Nós falamos até sobre eles, né? Então, ó, vocês podem pausar o vídeo e daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa correção. Então, ó, vamos retomar, certo? Primeiro, ó, produto que era chamado de ouro negro, café. Produto que era chamado de doce inferno, o açúcar, certo? Segundo, os períodos da história do nosso país: Brasil colônia, ou período colonial, Brasil império, ou período imperial, e Brasil república, ou período republicano, certo? Terceiro, como se chamava? Primeiro presidente do nosso país foi quem? Marechal Deodoro da Fonseca. E o segundo presidente, Marechal Floriano Peixoto, certo? Cite os produtos que foram riquezas do nosso país: pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro e café. Foram produtos bastante explorados em nosso país, certo? Então, ó, a atividade de casa. Primeiro, qual lei acabou com a escravidão no Brasil? Qual foi a lei que acabou? De uma forma mais, que abrangeu mais escravos. Segundo, quem governa um país num sistema de letra A, monarquia ou império, que nós já fomos, né? Nosso país já foi, já teve esse sistema. Na letra B, república. Quem é que governa um país que é uma república? Né? Terceiro, sobre a monarquia em nosso país, quem foram os imperadores? Nós tivemos dois imperadores. Quem foram eles? Né? Então, ó, hoje nós ficamos por aqui, ó. Beijo para vocês. Tenham um ótimo 2021. Fiquem todos na paz. E até a